dia 3 de maio do ano de 2020. Tema: o maior salto da história foi Deus quem deu. Irmãos, amigos, o Deus da Bíblia é a única pessoa, digo pessoa porque Deus não é uma força nem uma energia. A Bíblia diz que Deus é uma pessoa. É a única pessoa que faz todas as coisas segundo o desígnio da sua vontade. É a pessoa de Deus. Se Deus faz todas as coisas segundo o desígnio da sua vontade, logo nós podemos dizer que nosso Deus é um ser soberano. Se houvesse algo ou alguém capaz de impedir que Deus realizasse todos os seus planos, nós não poderíamos dizer que Deus é soberano. Ser soberano é ser capaz de realizar seus planos conforme a sua vontade. A Bíblia diz para nós, Isaías 43:13, Deus diz o seguinte: ninguém há que possa fazer escapar das minhas mãos. Agindo eu, quem impedirá? Deus não conhece alguma coisa ou alguém que possa impedi-lo de realizar sua vontade. Jó 42:2, Jó sabiamente diz a Deus: eu sei que tudo podes e que nenhum dos teus propósitos pode ser impedido. A questão que eu quero rapidamente levantar é: se Deus sempre faz e só faz aquilo que é conforme a sua vontade, por que Ele ordena que nós lhe façamos pedidos? Não parece uma contradição Deus só fazer aquilo que é conforme a sua vontade e mesmo assim ordenar que nós lhe façamos pedidos? Deixa eu propor uma ilustração. Quando o seu chefe faz um pedido qualquer, tipo, me traga o relatório, tipo, limpe minha mesa, ou calibre a máquina, você nota que atrás daquele tom cordial que ele usa contigo, que atrás daquele por gentileza, atrás daquele por favor, existe uma ordem para você. E se você não obedecer, como se diz numa gíria atual, vai dar ruim para você. Então você obedece. Quando nós fazemos um pedido a Deus e somos atendidos, não é porque Deus esteve obrigado a nos atender, ou que Deus tinha que nos atender, pois pelo contrário ele seria prejudicado por nós ou beneficiado por nós. Guarde isso. Você não pode prejudicar a Deus, do mesmo modo que você não pode beneficiá-lo. Não estou dizendo que Deus é indiferente ao que nós fazemos, mas nós não temos poder de prejudicá-lo, nem de beneficiá-lo ou ajudá-lo. Quando Deus nos atende, é porque Ele se autodeterminou nos atender. Ou quando nos atende, Ele nos atende sempre segundo
à sua vontade. Deus nos atende de uma forma diferente da forma que nós podemos atender o nosso chefe. Nós podemos atender o nosso chefe por obrigação, por um interesse pessoal, por medo do chefe mesmo ou das consequências, por uma questão conveniente, é legal fazer aquilo que o chefe está pedindo. E no fundo, nós podemos atender os nossos chefes sem se importar nem um pouco com eles. Isto é errado, mas eu também reconheço que isto acontece. Porém, sendo Deus soberano, Ele nos atende de um modo diferente do modo que nós atendemos nosso chefe. Deus, sendo soberano, não nos atende por obrigação, nem por interesse, nem por medo, nem por conveniência, nem porque nós podemos beneficiá-lo, nem porque nós podemos prejudicá-lo. Deus, sendo soberano, nos atende voluntariamente, nos atende por sua misericórdia, por seu amor e porque se importa conosco. Viu como Deus, sendo soberano, pode pedir para que nós lhe façamos orações e como ele pode fazer a nossa vontade sem contrariar a sua vontade? A questão provavelmente não seja quantos pedidos ele nos atendeu. Eu não penso que a quantidade de orações que você teve atendida é a questão mais importante. O que eu penso que é relevante é você saber que todas as vezes, absolutamente todas as vezes que ele atendeu você, foi como um Deus soberano. Ele atendeu você todas as vezes de um modo voluntário. Ele atendeu você todas as vezes não por interesse pessoal dele. Ele atendeu você todas as vezes com misericórdia, com amor e com um verdadeiro interesse por nós, por você. Ele atendeu você de um modo diametralmente oposto do modo que você muitas vezes atende as pessoas que lhe pedem alguma coisa. Dizer que Deus é soberano não é imaginar Deus como um chefe comum. Ele não se parece nem um pouco com os chefes que você conheceu. Algumas pessoas podem ter o seguinte raciocínio quando pensam Deus num senhor, num rei, num soberano, em alguém que manda, que faz todas as coisas com a sua vontade. Devem pensar algo mais ou menos assim. João é o chefe do departamento de peças automotivas, mas Deus tem um departamento muito maior. Deus é o chefe do universo. Essa lógica está muito errada. Deus não se parece nem um pouco com os chefes. Deus não é um chefe maior. Deus é uma outra pessoa. É um ser totalmente diferente de nós. Aliás, eu ainda não achei um chefe que esteja tão interessado em nós como quer que nós estejamos interessados neles. Um chefe está muito mais interessado em que você atenda às ordens dele do que você faça pedidos a ele. Agora, Deus, sendo soberano, sempre está pronto a ouvir os nossos pedidos. Na verdade, você sabe. Talvez você já tenha tido a experiência. Se você começar a fazer muitos pedidos para o seu chefe, muitos pedidos, a lançar sobre o seu chefe os seus problemas, as suas ansiedades, as suas dificuldades, as coisas que você não consegue fazer, você, por fim, vai afastar o seu chefe de você. Ou ele vai afastar você da presença dele, não é verdade? Agora, quanto ao Deus, Deus é um Deus soberano, mas ele não se importa que a gente lhe traga todos os dias os nossos problemas,
as nossas incompetências, as nossas dificuldades, as nossas ansiedades. Quanto mais nós lhe pedimos, ele não se afasta de nós, nem nos afasta dele, porque o salmista diz para nós que ele está perto, que ele está muito perto, que perto está o Senhor daqueles que o invocam. Ele não se parece com o seu chefe. Ele não é apenas um chefe de um departamento muito maior chamado universo, chamado cosmos. O chefe do departamento, seu chefe, em alguns momentos diz que se importa com você. E eu creio que em parte isso pode ser verdade. Ele deve mesmo se importar com você, pois ele está próximo de você em distância. Vocês partilham, dividem o mesmo ambiente. E ele está próximo de você em essência. O que eu quero dizer com essência é, da mesma essência que seu chefe é feito, você é feito. Seu chefe é humano, você também é humano. Essa é a essência que é comum. Mas o Deus soberano não está dividindo o mesmo ambiente que você. Ele está nos céus. E ele não tem a mesma essência que a sua. Ele é divino, você é humano. E ele é infinitamente santo. Ele está separado da criação e separado da corrupção da criação. Mas apesar de estar em outra dimensão e apesar de ser de outra essência, ele se importa infinitamente mais com você do que o chefe que está do seu lado e que tem a mesma essência. Eu queria que você não tratasse isso como coisa comum, porque as coisas comuns roubam de nós a capacidade do assombro, do terror, daquele sentimento de reverência e de adoração. Não é comum que um Deus soberano, que está nos céus, infinitamente santo, separado da criação e da corrupção dela, se importe conosco. Não é comum. Veja só como não é comum. Salmos 8, 1, 3 e 4. Davi medita no primeiro versículo, na majestade, na glória, na soberania de Deus. Ele diz: Ó Senhor, Senhor nosso, quão admirável é o teu nome em toda a terra, pois puseste a tua glória sobre os céus. Percebe ele destacando a soberania de Deus, sua alta posição, quão admirável ele é, quão em essência e em posição ele está acima de nós. Mas aí vem o verso 3 e 4 e Davi está espantado. Ele diz: quando vejo os céus, quando vejo os teus céus, obra dos teus dedos, a lua e as estrelas que preparaste, que é o homem mortal para que te lembres dele, e o filho do homem para que o visites. Observe o assombro, que esse Deus admirável, admirável em toda a terra, cuja glória está sobre os céus, cujos céus são obra não das suas mãos, são dos seus dedos, que esse Deus soberano se lembra de um homem mortal como nós e que ainda nos visites. Isso não é comum, isso é extraordinário. Eu só lamento que isso tenha se tornado comum para nós, porque a gente precisa resgatar e lembrar quem Deus é e quem nós somos. Aliás, o eu sou na boca de Deus e o eu sou
na sua boca dizem coisas muito diferentes. Deus é absolutamente diferente do modo de nós sermos. E isso aumenta a distância de essência entre Deus e nós. Nós somos seres totalmente diferentes. Ainda que essa diferença de essência seja infinita, tudo que existe é infinitamente menor do que Deus. Seu interesse pessoal por cada um de nós não diminui em função da diferença de essência. Êxodo 3, 13 e 14. Então disse Moisés a Deus: Eis que quando eu for aos filhos de Israel e lhes disser: O Deus de vossos pais me enviou a vós, e eles me disserem: Qual é o seu nome? Que lhes direi? E disse Deus a Moisés: Eu sou o que sou. Disse mais: Assim dirás aos filhos de Israel: Eu sou, me enviou a vós. Deus é autoexistente. Deus existe por si só. A autoexistência é um atributo da própria natureza de Deus. Deus não deseja e nem se esforça para existir. Deus é. Deus sempre foi. Deus sempre será. Você diz, eu sou, mas não é autoexistente. Você é como consequência de Deus. Ou seja, nós dizemos que nós somos porque Ele é a causa, o meio e o fim de nós sermos. Vou repetir. Nós dizemos que nós somos como consequência. Ou seja, nós somos porque Ele é a causa de nós sermos. Ele é o meio de nós sermos. E Ele é o fim de nós sermos. Só Deus tem em si mesmo a causa de ser. Mas você não tem em si mesmo a causa de existir. Você tem em Deus a causa de existir. Logo, quem dá o sentido da nossa vida é Deus. Não diga apenas que sem Deus você não é ninguém. Sem Deus você nem mesmo existe ou é. João 1:3. Todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele, nada do que foi feito se fez. Ele é a consequência de todas as coisas. Romanos 11:36. Porque dele, e por ele, e para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Amém. Deus não tem causa fora dele para existir, mas a causa de nós existirmos é Deus. Porque dele, e por ele, e para ele são todas as coisas. Colossenses 1:17. E ele é, antes de todas as coisas, e todas as coisas se mantêm por causa dele. Outro ponto, você diz eu sou o, eu sou. E quando você diz isso hoje, você está falando do número de impressões que você tem, está falando dos pensamentos que você tem hoje, dos seus valores, sentimentos, planos, das suas qualidades e defeitos. E semana que vem, quando você disser eu sou, você já será outro diferente da semana passada. Você mudou para pior ou para melhor? Ou para melhor e para pior ao mesmo tempo, dependendo da área da sua vida. Agora, quando Deus diz eu sou o que eu sou, isso significa que Ele é o que sempre Ele tem sido. Porque eu, o Senhor, não mudo. Malaquias 3:6. Eu espero que você tenha entendido que Deus é de uma forma diferente do jeito que a gente é, que a gente muda e que Deus não muda. E isso se deve não à falta de esforço da nossa parte, é simplesmente porque a nossa essência é outra. Simplesmente que nós somos seres corrompidos criados. E Deus é um ser incriável e incorruptível. Pode haver
semelhança de essência, sem haver relacionamento e vice-versa, já que eu destaquei tanto a diferença de essência entre nós e Deus, será que é possível haver relacionamento entre nós e Deus, apesar dessa diferença de essência? Sim. Com relação à essência, um homem está mais próximo da sua esposa que do seu hamster, pois ambos são humanos. Mas ele pode sentir mais amor pelo seu hamster ou por seu cachorro que por sua esposa, não é verdade? Não há o ditado que diz, o melhor amigo do homem é o cachorro? O que está acontecendo aí? O relacionamento não está se dando pela essência, está se dando pela proximidade, pelo vínculo, pelo amor. Agora, embora Deus, em essência, está infinitamente separado de cada um de nós, Ele deseja ter um relacionamento pessoal com cada um de nós. O que impede o relacionamento do homem com Deus é seu pecado e a lei de Deus. O pecado e a lei são dois obstáculos intransponíveis para o homem. Por mais impulso que o homem tome, por mais que corra uma longa distância, na hora de saltar o obstáculo do pecado e saltar o obstáculo da lei, ele tropeça e cai repetidas vezes. Agora, para ter comunhão com o homem, Deus deu o maior salto na história. Ele tomou o impulso do seu amor e, sem transgredir sua justiça, Deus deu o maior salto cósmico e histórico para nos alcançar do outro lado daqueles obstáculos. Na pessoa do seu Filho Jesus, o Cristo, a distância de essência é aniquilada. Jesus permaneceu sendo Deus, continua sendo Deus, será sempre Deus. Mas João 1,14 nos diz que o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Nesse Verbo se fazer carne, parte da distância de essência é aniquilada, porque ele partilha da nossa humanidade sem deixar de ser Deus. E diz que a encarnação nos mostrou a sua glória. Vimos a sua glória na encarnação. Vimos não apenas a glória expressa num poder de um rei soberano, mas vimos a glória de um soberano que se despe para se fazer semelhante aos seus servos. Como ele poderia se aproximar mais de nós? Vimos a glória do seu amor sacrificial, vimos a glória da sua humildade, vimos a glória da sua fraqueza. Vimos a glória que para o mundo é vergonha, porque para o mundo vulnerabilidade, amor sacrificial, humildade e fraqueza são vergonha. Vimos a glória que para os judeus é escândalo, e vimos a glória que para os gregos era loucura. Nós vimos a glória de um rei soberano que trocou o seu trono por uma cruz. O rei não havia separado os seus servos de si por um capricho. Havia separado os seus servos de si como expressão de sua justiça. É assim que nós lemos no livro de Romanos. Porque todos pecaram, destituídos foram da presença de Deus, da glória de Deus. É isso mesmo. A traição separa, e seus servos o traíram pela transgressão da sua lei. Para cumprir sua justiça, Jesus sofreu no lugar dos seus transgressores, para que o pecado receba o seu pagamento, a morte. Na cruz nós ouvimos o seu grito: está consumado, está pago. Jesus cumpriu a lei e ele era digno de toda a bênção da lei prometida aos obedientes, mas recebeu toda a maldição da lei destinada aos desobedientes. 1 Pedro 3,18.
porque também Cristo sofreu uma vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para levar-nos a Deus. Colossenses 2:14 diz assim: havendo riscado a cédula que era contrária contra nós nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária, atirou de meio de nós, cravando-a na cruz. Cédula se refere à lei de Deus. Jesus não riscou no sentido de quem ignora um boleto, riscando ou rasgando. Jesus não riscou a lei nesse sentido. Isso significaria dizer que não significa nada. Jesus riscou a cédula após cumprir a lei e morrer por nós, pagando o preço que a lei exige para os pecadores, a morte. Jesus pagou o boleto e depois rasgou. Ele nos amou, sem contudo transgredir o princípio da justiça. Nossos pecados na conta de Cristo e sua justiça na nossa conta não é algo que nos apropriamos de modo automático. Não é automático. Deus manda que nós nos arrependemos e confiemos na obra de Cristo. Ele deu o maior salto da história para se aproximar de nós. Ele saltou a distância da essência, ele se fez carne. Ele saltou os obstáculos da lei e do pecado. Não fomos nós que saltamos para chegar a ele, foi ele que saltou para chegar até nós com alto custo. Não tente fazer isto. Não tente você saltar os obstáculos da lei e do pecado. Não tente. Ele pagou o boleto. Está tudo pago. Não vá buscar o boleto no lixo, rasgado, juntar e tentar pagar. Está consumado. Nós não obedecemos, irmãos, a Deus para irmos a Deus. Nós obedecemos a Deus porque reconhecemos sua dignidade e porque ele veio a nós, ele se fez como um de nós e ele morreu no nosso lugar. Isso deixa para nós um exemplo. Do mesmo jeito que Deus saltou os obstáculos dos nossos erros, dos nossos pecados, das nossas transgressões para ter comunhão conosco, assim com relação às outras pessoas é o que nós devemos fazer. Se alguém tem um obstáculo que essa pessoa levantou contra nós, ela fez um mal contra nós, a voz do Espírito Santo nos manda fazer o que Jesus fez, saltar o obstáculo e buscar até onde nós podemos comunhão com as pessoas. Só assim nós vamos glorificar o que o nosso Pai fez por nós, saltando obstáculos e restaurando relacionamentos. Jesus é o Rei soberano que sustenta o universo. As mesmas mãos que seguram milhões de planetas e bilhares de estrelas para que não caiam, ficaram vulneráveis à dor, sangrando e pregadas numa cruz por nós. Se você o encontrasse agora mesmo e tocasse as suas mãos, você veria aquelas poderosas mãos com as suas feridas. Nós somos chamados a confiar nele e não a entendê-lo. Um soberano não fica o tempo todo explicando o que vai fazer aos servos do seu reino. Ele sabe o que está fazendo, ele não deve explicação a ninguém. Jesus permanecerá pelo século dos séculos sendo um rei soberano que governa o universo, mas nunca um déspota insensível ou um tirano frio ou alguém impessoal. Em essência, permaneceremos infinitamente distantes dele. Ele é Deus e homem, nós somos apenas homens. Ele é divino e é humano, nós somos apenas humanos. Mas em relacionamento, ele deu um salto para que a gente seja infinitamente íntimos, infinitamente distantes quanto à essência. Deus é o que é, nós somos o que somos, mas infinitamente íntimos num relacionamento. Pai nosso que estás nos céus. Não diz respeito a uma das maneiras que você pode chamá-lo,
mas a forma que Ele quer ser reconhecido por você. Lembre do que Jesus disse quando foi pedido para que Ele ensinasse os discípulos a orarem. Vós orareis assim: Pai nosso que estás no céu. Apesar da distância de essência, existe essa proximidade de relacionamento de chamar a Deus de Pai. Isto constitui uma maior revelação, se comparado ao que os patriarcas sabiam. Lembra daquele texto que eu li de Moisés? Como Moisés apresenta Deus a eles? O Deus de nossos antepassados, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Que privilégio nosso, irmãos, poder chegar a Deus e dizer que Ele é soberano, que Ele é sublime, que Ele é santo, que Ele é elevado, que a glória dele está acima dos céus, que Ele está nos céus, mas que, sobretudo, Ele é o Pai nosso. Que os irmãos sejam abençoados por essa palavra, que a gente não torne essa intimidade que nós temos com um ser infinitamente maior que nós algo comum, e que pela palavra de Deus o ímpeto, o impulso da adoração a esse Deus que está acima dos céus, mas que Ele se lembra de nós e constantemente nos visita, seja devolvida aos nossos corações. Amém.